Fala, torcida vascaína, a gente está de volta e com mais novidades, notícias do Vascão. E agora pela tarde tivemos aí uma novidade muito importante envolvendo o zagueiro Balbuena. O jogador gostaria de voltar ao futebol brasileiro, estaria vendo com bons olhos uma possibilidade de fechar com o Vasco. Vamos trazer essas informações aqui, muita coisa para a gente falar a respeito desse jogador. A imprensa uruguaia cravando o acerto do Vasco com o Joaquim Laveiga, será realmente vai fechar? Vamos trazer aqui também jogadores que vão antecipar suas férias para voltar a treinar antes com o elenco vascaíno e muito mais agora para vocês, outras atualizações de possíveis reforços para o Vasco. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí se você não está inscrito. A gente está sempre falando aqui no canal que a nossa meta é chegar a 220 mil inscritos. Se você puder se inscrever aí, vou agradecer demais. Muito obrigado a galera que está sempre acompanhando o nosso canal. Ativa aí também o sininho das notificações para você receber os vídeos postados, as novidades do Vascão, porque tá tendo muita notícia, cara. Essa é a época do ano que mais aparece novidades dentro do nosso clube. Muitos jogadores saindo, jogadores chegando, especulações aí a rodo, né, cara? Ainda no meio disso tudo tem venda da SAF, né? A gente sempre vai trazer muito conteúdo aqui nesse período para você não perder nada. Se inscreve aí. Bom, pessoal, o Vasco divulgou hoje mais cedo a lista de jogadores que se reapresentaram com o elenco para a disputa inicial do Campeonato Carioca, né? Jogadores que disputarão os primeiros jogos aí do Vasco no Campeonato Carioca. E, além do mais, devemos ter aí algumas voltas de jogadores que estavam em férias, né? Jogadores que irão antecipar suas férias para voltar aí a treinar com o elenco vascaíno. De acordo com as informações do canal Atenção Vascaínos, o meio-campista Paulinho e também o Alex Teixeira já estiveram no CT do Vasco nesta sexta-feira e deverão passar a fazer os treinamentos aí com o elenco vascaíno normalmente, visando a estreia do Campeonato Carioca. Além do mais, o volante Jair também voltará aos treinamentos antes do previsto e voltará no dia 29. O Coutinho já tinha iniciado os trabalhos e tirou mais alguns dias de férias e deverá voltar no dia 3 de janeiro. Muito importante é esses jogadores voltarem antes, né? Jogadores aí que precisam readquirir a melhor forma física para fazer uma boa temporada em 2025. É muito bom ver jogadores comprometidos aí com o elenco, com a instituição, né? Torcemos para que dê muito certo esses jogadores aí, a pré-temporada desses atletas. Além do mais, os reforços contratados até agora, o zagueiro Lucas Freitas e o volante Tietê, jogadores que já assinaram o contrato com o Vasco, deverão se apresentar no próximo dia 6 de janeiro. O técnico Fábio Carille está previsto para chegar ao Vasco no dia 2 de janeiro e no dia 3 ser apresentado oficialmente como treinador do Vasco. Vale ressaltar que o Manuel Capasso, jogador que não ficou no Olímpia, também vai voltar ao Vasco e fará sua representação no elenco vascaíno juntamente com os outros jogadores, né, no próximo dia 6 de janeiro. Deixe aí nos comentários o que você acha desses jogadores aí, um pouco mais comprometidos aí com a volta aos gramados, como o caso do Paulinho, do Jair, tiveram gravíssimas lesões. Tanto o Coutinho e o Alex Teixeira querendo melhorar a sua condição física, melhorar aí o seu ritmo de jogo, fazer uma boa pré-temporada para que 2025 seja um ano melhor para esses dois atletas, jogadores que serão importantes para o Vasco. Principalmente aí o Felipe Coutinho, apesar de ter contrato somente até o meio do ano, com certeza ele vai tentar rescindir o contrato com a Aston Villa ou tentar aumentar esse empréstimo aí junto ao Vasco. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias. Fechado com o Coritiba, de acordo com o Globoesporte.com, o zagueiro Maicon deverá receber a maior parte do seu salário do clube paranaense. Havia a expectativa do Vasco dividir os salários com o Coritiba. Isso irá acontecer, mas o Coxa vai ficar com a maior parte salarial do atleta. Não foi divulgado os valores ainda de quanto o Maicon recebe atualmente no Vasco, mas certamente deve ganhar mais de 500 mil. Se o Zé Gabriel já ganhava 500 mil, o Maicon certamente deve ganhar acima disso, deve ganhar uns 600 mil por aí, eu acho. Eu acho que esse deve ser o salário dele, além dele ter tido já o contrato renovado na época que a CSS Partners estava no Vasco. Com certeza ele deve ter tido uma valorização salarial e pode ser que ele esteja ganhando mais ou menos nessa casa aí de 600 mil reais mensais. Mas o que importa é o Vasco ter se livrado dele, porque não tinha a mínima condição. Esse jogador continuar atuando com a nossa camisa, já estava muito em baixa, né? Perdeu total espaço na reta final de Campeonato Brasileiro, tanto que o Léo Pelé foi o titular nas últimas rodadas dos jogos da Copa do Brasil, decisivos contra o Atlético Mineiro, e certamente o Maicon não tinha mais condição alguma, né? Além do mais, tinha uma cláusula no contrato dele que caso ele jogasse boa parte dos jogos nessa temporada de 2025, esse contrato seria automaticamente renovado até o fim de 2026, cara. Se o Maicon ficasse no Vasco, poderia ter mais um ano ainda, até o fim de 2026, do jogador no Vasco, né?
Com certeza um péssimo contrato aí feito pela CC7 Partners, além de outros contratos bizarros que o Vasco fez, como por exemplo do João Vitor, né, cara? É ridículo você ter que pagar para um jogador e o ex-clube dele somente pelo Vasco ter ficado na Série A do Campeonato Brasileiro, né? É um absurdo, mas foram os negócios feitos pela CC7 Partners, por isso que a empresa fajuta faliu, né, cara? Os caras não sabem gerir nenhum tipo de negócio e por isso quebrou. Bom, agora vamos falar de chegada de jogadores. De acordo com a imprensa uruguaia, o atacante Joaquim Laveiga deverá ser novo jogador do Vasco, né? Essa possibilidade de contratação desse jogador já vem se falando há muito tempo, né? Já está virando uma novela a contratação do Joaquim Laveiga, né? Um jogador aí muito promissor. E algumas fontes aqui no Brasil não cravam acerto, mas lá no Uruguai é dado como certo a transferência dele para o Vasco. Atlético Mineiro, Fortaleza e o Nacional do Uruguai seriam outros clubes que teriam demonstrado interesse, mas o jogador teria dado preferência a fechar com o Vasco, por ter ficado encantado com o torcedor vascaíno que invadiu as suas redes sociais. Jogador de 19 anos, muito promissor lá no Uruguai, surgiu muito bem no River Plate do Uruguai, foi o único clube da carreira do atleta, ele não renovou seu contrato e vai fechar com o Vasco aí em tese de graça, né? O Vasco tendo que arcar somente com os seus salários. A princípio, a imprensa uruguaia crava sim o acerto do Vasco com esse jogador. Vamos aguardar os próximos dias se vai proceder essa informação. Há informações de jornalistas brasileiros que não confirmam nenhum tipo de acerto do Vasco com esse jogador e que até certo ponto a negociação teria esfriado e que ele não seria reforço do Vasco. Aí a gente fica sem saber em quem acreditar, né, cara? Do lado dos uruguaios é dado como certo o acerto dele com o Vasco e aqui no Brasil os jornalistas não cravam absolutamente nada, né? Deixem nos comentários qual a sua opinião sobre o Joaquim Laveiga, se você acha que ele será reforço do Vasco. Bom, bastante especulado no Vasco aí, após o Globoesporte.com trazer informação do interesse do Vasco em contratar o zagueiro Danilo, ele está liberado da Juventus. O jogador não vai permanecer no clube italiano e já pode negociar com um novo clube. Logicamente, começaram novamente as especulações aí do jogador no Vasco, mas as informações atualizadas, segundo o próprio jogador, é que ele tem o desejo de continuar no futebol europeu, que não estaria vendo com bons olhos um retorno ao futebol sul-americano nesse momento, e principalmente jogar no Vasco, né? Rival do clube do coração do atleta, ele já deixou muito claro que é torcedor do Flamengo, e eu acho muito difícil que o Danilo será reforço do Vasco, por mais que o Vasco tenha demonstrado interesse nele lá no meio do ano, né? Nessa janela agora, o Vasco não tem interesse em contratar o Danilo, eu entendo que ele não será reforço do Vasco. Vi muitas páginas aí do Vasco nas redes sociais especulando esse nome, meio que tentando aí dar aquela cavada que se seria uma boa pro Vasco. Cara, o Danilo não vai vir pro Vasco. Só se acontecer um milagre aí para esse cara fechar com o Vasco. O Vasco não tem dinheiro para bancar salário desse jogador. O jogador também já deixou claro que não deseja voltar ao futebol sul-americano. Talvez se para voltar aqui, só se fosse pro clube do coração dele ou o Santos, clube que o jogador ganhou muitos títulos aí na sua carreira. Pode ser que aqui no Brasil ele só tenha interesse em jogar no Santos ou no Flamengo, muito menos no Vasco, né, cara? Acho bem difícil que o Vasco vai conseguir fechar essa contratação aí. Mas deixem nos comentários se você acha que seria uma boa para o Vasco. Praticamente, na minha opinião, está totalmente descartado a possibilidade do Danilo ser reforço do Vasco. Lógico que seria um baita reforço, cara. Aqui no Brasil ele jogaria fácil, né? Um campeonato fraco, como é o Campeonato Brasileiro, onde jogadores de 40 anos estão jogando em alto nível, até jogadores com idade muito além, né? Como o caso do Nenê, que vai fazer 44 anos na próxima temporada, ainda estão jogando. O Danilo certamente deitaria aqui no futebol brasileiro na zaga do Vasco, mas é um sonho totalmente fora da realidade do nosso clube. Bom, e dentro da realidade do Vasco, certamente pode estar sendo aí o zagueiro Balbuena. O Globoesporte.com trouxe informações atualizadíssimas quanto a respeito da negociação do Vasco com esse jogador. Com a chegada do técnico Fábio Carille, o jogador teria demonstrado interesse em voltar ao Brasil e a negociação pode ser facilitada com o Vasco, devido ao interesse do atleta em voltar ao nosso país e o desejo dele de sair lá do futebol russo. Vale ressaltar que ele tem contrato até junho de 2025 com o Dinamo Moscou e poderia acertar um pré-contrato já agora em janeiro, mas ele chegaria somente em julho. Nessa situação, o jogador teria que antecipar o fim de seu vínculo com o clube russo. Isso vai depender muito também dos russos, se vão liberar ele para rescindir o seu contrato e fechar com o Vasco. Fato é de que o importante é que o jogador estaria interessado sim em voltar ao Brasil e hoje o Vasco é o único clube que está interessado na sua contratação e o fator Fábio Carille estar no Vasco seria determinante para que o Balbuena fechasse com o Vasco. Um jogador de 33 anos chegaria, claro, para ser o titular da zaga do Vasco. Esse é o grande reforço que o torcedor espera para ser o zagueiro ao lado do João Vitor. Por mais que tenha se falado aí que o Vasco busca um zagueiro canhoto, mas, cara, não tem como você recusar um zagueiro do nível do Balbuena. É um jogador que já joga há muitos anos na seleção do Paraguai, jogou na Premier League no West Ham, multicampeão no Corinthians, já está há alguns anos jogando lá no futebol russo.
É um cara que chegaria para ser o general da zaga do Vasco ali, um zagueiro de alta qualidade que o Vasco não tem há anos, cara. Com certeza chegaria assim para tomar conta ali da zaga e ser titular incontestável. O próprio Fábio Carille teria dito isso à diretoria do Vasco, que é um jogador que para chegar e vestir a camisa e ir pro jogo. Ele quer esse zagueiro no Vasco. Fato é de que o Vasco hoje estaria dando prioridade para contratar jogadores mais jovens, mas pode, quem sabe, ceder ao desejo do treinador e já teria, quem sabe, entrado em contato com o Fabian Balbuena para tentar buscar aí uma possibilidade de negociar com ele. Mais cedo, o jornalista Bruno Braz, lá do UOL, disse que o grande empecilho nessa negociação seria o alto salário do Fabian Balbuena. Mas à tarde, o Globoesporte.com já trouxe outras atualizações que o jogador tem um desejo de voltar ao Brasil e estaria vendo com bons olhos uma possibilidade de jogar no Vasco e poderia ter essa transferência facilitada devido ao Fábio Carille estar no Vasco, né? Vamos torcer para que tenhamos boas novidades em breve quanto ao nome do Fabian Balbuena, esquentando aí o negócio com um jogador paraguaio. Tomara que dê tudo certo, porque esse é o zagueiro que eu acho que seria o melhor para o Vasco. Deixa aí nos comentários aí o que você acha da possível contratação do Balbuena, jogador demonstrando interesse em voltar ao Brasil e de quebra, quem sabe, jogar no Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. Muito obrigado aí. E é nóis.